E nós queremos voltar os olhos para a palavra do Senhor, que é aquilo que renova a nossa esperança. Nos dias em que o mundo parece querer mexer com as estruturas da nossa alma, nós voltamos para aquele que é o firme alicerce da nossa fé. É aquele que sustenta a nossa alma, que é a verdade da palavra de Deus. Passam os céus, passam a terra, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Então eu quero voltar os teus olhos para um episódio, e eu quero, na história, que é uma linda história. Se você nunca leu a história de José, vale muito a pena você ler. Começa sendo contada no capítulo 37 e vai até o final do livro do Gênesis. Mas eu quero voltar os nossos olhos para o capítulo 39, para um versículo, e depois vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta durante o período que nós vamos ter, pelo menos uns 25 minutos no máximo. Gênesis 39, vamos ler a partir do verso 1, diz assim: José foi levado ao Egito. Ele foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Só para você entender a história, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele tinha tido um sonho, ele era o filho predileto do seu pai, ele era tratado com diferença pelo pai diante dos irmãos, e os irmãos nutriam para com ele um ódio mortal, a ponto de tramarem para tirar a sua vida, até que na última hora o seu irmão mais velho, Rubem, decide poupar a vida, mas vendê-lo por uma caravana que fazia de pessoas escravas e as vendia assim. E José chega ao Egito. Ao chegar ao Egito, ele é comprado por esse homem chamado Potifar. Versículo 2: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Eu vou ler só novamente o início do versículo 2. O Senhor era com José. Diga assim mais uma vez: o Senhor era com José. Vamos dizer mais uma vez: o Senhor era com José. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças, porque a nossa força vem de ti. Tu és o Deus que renova o nosso ânimo e nos encoraja a olhar para frente cheio de expectativa e ânimo, porque tu és o Deus da esperança. Ajuda-nos nessa noite a olhar para a tua palavra e encontrar nela a verdade que nela está contida, porque a tua palavra é a verdade. Ela não apenas contém a verdade, a tua palavra é a própria verdade. Que ao olharmos para ela, o nosso coração hoje possa ser renovado, para que saiamos daqui, mais uma vez, certos de que o Senhor é por nós. Assim oramos, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Há alguns eventos na nossa vida, e a vida é feita de eventos. Já percebeu que a vida é feita de episódios? Há dias completamente diferentes um do outro. Aliás, quase não há dia igual ao outro. Por mais que não haja nada novo debaixo do céu, essa foi a conclusão que o pregador afirma no livro do Eclesiastes. Ele diz: não há nada novo debaixo do céu. Nada. A vida é um ciclo, mas de dias distintos. Dias em que parece que o vento sopra favorável, mas parece que há dias que o vento sopra contrário. A história desse moço, ela está repleta de eventos que parecem fazê-lo perceber de que a sua vida estava completamente fora de controle. Ele havia perdido a rédea, de que Deus havia se esquecido dele. Porque há momentos na nossa vida em que algumas perguntas surgem na caminhada. Eu não sei se você já enfrentou dias assim.
em que você faz algumas perguntas para Deus, as quais você não tem coragem de fazer publicamente em nenhum lugar. Parece que a coisa não fecha. Os caminhos que parecem diante de você, as portas que se fecham, algumas que se abrem, eventos, situações em que você para tentar entender e não consegue entender. Tem coisas que nós não conseguimos entender. Sonhamos, porque a história desse moço começa com um sonho. Todo mundo aqui tem um sonho. Não há uma pessoa sequer que viva sem um sonho. O sonho nos impulsiona. O sonho nos leva a caminhar para frente, na expectativa da realização desse desejo. Toda moça tem um sonho, todo moço tem um sonho. Você fala com uma criança, eu brincava com a minha esposa esses dias, que quando a gente é criança, faz aquelas perguntas: o que você quer ser quando crescer? Eu me lembro, eu estava saindo da igreja, acho que domingo à noite, estava passando um caminhão de lixo, e o pessoal recolhendo lixo, né? O pessoal que trabalha na coleta de lixo pública. Eu lembro que eu falei para minha esposa, falei assim, eu me lembro que quando minha mãe me perguntava o que eu queria ser quando criança, eu falava que eu queria ser lixeiro, porque eu achava o máximo aquele pessoal correndo atrás do caminhão. Eu achava o máximo aquele pessoal correndo atrás do caminhão, pegando lixo, jogando dentro do lixo, porque a gente projeta alguma coisa para a nossa vida. Por mais que os sonhos, dentro de uma época da inocência da vida, façam parte. A gente sonha. Toda menina sonha em casar, normal. Todo homem pensa em constituir uma família, todo homem sonha em ser pai. É quase que comum, são raros aqueles que dizem, não quero casar, eu estou para descobrir uma mulher que diga assim, meu sonho é ficar para titia. Não conheço nenhuma. Se você for uma dessas, se apresenta para mim que eu quero te conhecer. Porque normalmente é o sonho. Porque a menina, ela é criada num ambiente de histórias de castelos encantados, de príncipes, de histórias que são contadas, de romance, de paixão, do príncipe que vem montado num cavalo. O que ela não sabe às vezes é que o cavalo é ele. E se ela não tomar cuidado, ao invés de ela casar com o príncipe, ela casa com o cavalo. Então tem que ter muito cuidado. A vida é feita de sonhos e projeções. E quando a gente tem sonho, a história de José começa com sonho. Ele tem um sonho, e o sonho dele é o sonho de um menino. Ele tinha 17 anos. Talvez nesse período da fase da vida, sejam onde os sonhos estejam mais intensos. Porque a gente acredita que tudo é possível quando você é um adolescente. Na flor da juventude, você tem a certeza de que tem todos os dias pela frente. A inocência ainda tem as rédeas do seu coração. Você acredita em tudo. Você acredita no amor. Você acredita na paixão. Você acredita nos sonhos. Você corre atrás. Esse menino tem um sonho, ele tem 2 sonhos. E ele compartilha os sonhos com os seus irmãos. E ele compartilha de que um dia ele sonha que feixes se prostram diante dele, e o número de feixes é compatível com o número de irmãos que ele tem. Ele conta isso para os seus irmãos o odeiam ainda mais. Não bastasse isso, ele tem um outro sonho, e o sonho dele ainda é mais extravagante que o primeiro. Porque além agora dele sonhar com os feixes, ele sonha com um número de estrelas compatível ao número de irmãos, e agora com o sol e a lua, como se representasse os seus pais se curvando diante dele. Um sonho de um menino, todo mundo quer dar certo na vida. O problema é que depois do sonho, a sucessão de eventos não é compatível com aquilo que ele sonhou. Ele sonha com as estrelas e é jogado num buraco. Ele sonha com sucesso e é vendido como escravo. E aí a gente começa a perguntar: o que está acontecendo? O que será que deu de errado? Será que eu sonhei errado? Será que foi loucura da minha parte querer ser feliz? Será que eu errei em querer dar certo? E a gente começa a olhar para a história de José e se identificar um pouquinho com a história dele. Porque a vida é isso aqui.
Entre o sonho e a realização desse sonho, há alguns percalços, nos quais a gente não enxerga sinalização no percurso. Diferente do que algumas estradas bem sinalizadas, pelo menos a maioria deveria ser, quando tem uma curva sinuosa, acentuada a 500 metros, a 300 metros, quando você está pegando uma rodovia em que tem uma serra com uma descida um pouco mais acentuada, vem algumas placas dizendo: use freio motor, cheque os freios. Já viram estrada assim? Verifique os freios, use o freio motor. Ele está avisando. Vem um período de curvas acentuadas, vem um período da jornada difícil na estrada. A vida não traz essa sinalização. A vida de repente te joga na curva. A vida de repente te joga numa lambeira abaixo. De repente a vida te coloca quase que descendo um precipício. Não tem sinalizações no caminho. A gente não sabe o que o dia de amanhã nos reserva. Não sabe. Você pode dormir, está tudo bem. Você pode acordar com notícias terríveis. Quase todo dia de manhã, eu posso afirmar que todo dia de manhã, ao levantar e depois de falar com Deus, eu tenho o hábito de verificar notícias. Você tem que ser uma pessoa bem informada. Uma pessoa bem informada, ela é ruim de conversar. Tem gente que você conversa com ela, parece que ela vive em Nárnia. Ela entrou no guarda-roupa e não saiu nunca mais. Ela está conversando com o leão, ela vê o unicórnio. A vida dela é um contraste absurdo do que é a realidade. E é interessante que quantas vezes eu já peguei o noticiário, e antigamente, os mais antigos tinham o hábito, meu pai ainda tem esse hábito de pegar e usar o jornal de papel, aquele jornal cheiro de papel. Hoje você tem notícias do mundo todo na palma da mão. Então eu levanto, meu celular normalmente fica na cabeceira da minha cama. Quando eu levanto, falo com Deus, pego, vem um versículo de dia, brilha na minha tela, eu leio a palavra e em seguida vejo o noticiário. Não foi uma, nem duas, não foram poucas as vezes em que eu cliquei no site de notícias e notícias terríveis estavam ali. Morreu fulano de tal, vendaval destrói ali, passa um terremoto, menina assassinada porque precisou de ajuda para trocar um pneu, foi levada para uma chácara, violentada e morta. Um menino de 12 anos de idade matou uma menina de 9 num parque de São Paulo. Saiu os dois, 12 anos de idade, pegou na mão da menina, levou para dentro de um parque, a amarrou numa árvore com 12 anos de idade e a matou. Desespero dos pais. A mãe daquela moça dizendo: não se pode mais confiar em ninguém. A vida é assim, há percalços. Nesse texto há uma expressão que gera ânimo no nosso coração. Ela pode passar desapercebida se você não ler com atenção. A afirmação que o texto nos traz, e eu preciso que você olhe para ele com muita atenção e, se possível, sublinhe na sua Bíblia, faça um risquinho embaixo dela, está exatamente no início do versículo 2. Na Nova Versão Transformadora, eu uso bastante como um texto paralelo, o texto diz que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Há um homem, e para quem não conhece um pouco da história da igreja, ou não conhece igrejas históricas, talvez não se identifique com a pessoa que eu vou citar, mas eu vou citar mesmo assim, porque se você não o conhece, vai ficar conhecendo agora, e vale a pena você estudar a vida desse homem chamado John Wesley. John Wesley. John Wesley é uma das figuras mais transformadoras do século XVII, usadas por Deus para trazer um avivamento na Inglaterra. Ele é o pai do metodismo. Nós somos uma igreja que tem a sua doutrina, o seu ensino embasado naquilo que este homem compartilha com a igreja, que é a doutrina wesleyana. Wesley
tinha uma frase célebre. Ele dizia o seguinte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. O que é que faz a diferença na nossa vida quando nem tudo vai do jeito que nós imaginávamos que deveria ser? Quando você olha para a história de José, e a gente conhece o fim, você não pode ler a história de José ignorando o fato de que enquanto as coisas aconteciam com ele, ele não tinha a seu favor a informação que nós temos. Nós sabemos como já terminava a história. Enquanto ele vivia, ele não sabia. Nós sabemos que ia terminar tudo bem. Ele não sabia. Mas essa afirmação, logo no início do capítulo 39, depois de ele descrever que José é levado escravo, José foi levado ao Egito. Comprou um homem chamado Potifar. E ele foi levado como escravo. Depois de descrever tudo isso, há uma afirmação: o Senhor era com José. Como é que Deus pode ser comigo quando tudo parece não ir bem? Nada vai bem. A coisa vai contra o que eu imagino. Mas essa expressão, ela é repetida outras vezes no mesmo capítulo. Se você ler aqui o texto no verso de número 21, a minha Bíblia está tão surrada que saiu a folha dela aqui, ó. Se você quiser uma folha emprestada da Bíblia, eu te empresto. Versículo 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José. Versículo 23, o final do capítulo: porquanto o Senhor era com ele. A mesma expressão repetida algumas vezes entre os percalços que José enfrentava. Vendido pelos irmãos, o Senhor era com ele. Servindo agora como escravo na casa de um comandante de guerra, o Senhor era com ele. Acusado, porque depois ele foi acusado, a esposa de Potifar bota o olho em José e gama no menino. E começa a tentar seduzi-lo. Ela era casada. Ele, um menino que temia Deus, ele disse: eu não posso fazer nada com a senhora, não. Vai me desculpar, mas não posso. Eu amo a Deus e respeito o seu marido. Não posso de jeito nenhum. A mulher pirou o cabeção. Foi para cima dele. Tentou agarrar, porque tem umas doidas aí. Foi para cima dele. E ele mesmo agarrado, porque olha, aqui vai um negócio. Quando um não quer, dois não faz. Ah, pastor, é que me agarrou. Mentira. Você queria também. Não vem com essa conversa. Ah, não, pastor, eu não tive que fazer, eu fiquei sem reação. Mentira. A história de José comprova que mesmo agarrado você tem como escapar. Foge nu, mas foge. O texto diz que ele arrancou, agarrou a túnica, ele saiu sem a túnica. Ela, por não aceitar o fato de ter sido rejeitada. Irmão, mulher quando é rejeitada, não sei se você já viu uns filmes de umas mulheres doidas que trama contra os caras. Eu, em cruz, quero o Senhor me livre de todo mal. Mulher, quando dá para ser vingativa, sai da frente, hein? Ela diz assim: não me quer? Não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Foi o que ela fez. Ou não foi? Pegou e acusou-o falsamente. Ele tentou me agarrar. Eu assisti um filme esses dias. Eu estava viajando e no avião eu tenho dificuldade para dormir em qualquer lugar. No voo, então, dificílimo. Passou um filme de uma mulher chamada, acho que o nome em inglês é Gone Girl, quer dizer, mulher que fugiu. A mulher desaparece de casa e cria uma história de que ela desapareceu. E ela mesmo se machuca, bate na cabeça, pega o martelo, dá na cara, só para acusar o marido. Ó, irmão, abre o olho aí, os irmãos aí, ó. E a moça, e normalmente são as bonitinhas.
Cuidado com as bonitinhas é perigosa. Ela acusa José falsamente, pega a túnica dele. O texto diz que ela começa a gritar igual uma doida. Ele tentou me agarrar. Ele foi lançado de forma completamente inocente num cárcere. O Senhor era com ele. Depois disso, no cárcere, enquanto ele servia os outros, o Senhor era com ele. 3 vezes no mesmo capítulo, o Senhor era com ele. E o texto aqui, a história, nos ensina algumas coisas que eu gostaria apenas, porque isso aqui foi fruto da minha reflexão de ontem para hoje. Diante dos fatos que a gente vive na caminhada pastoral, de acompanhar uma família aqui, de saber um detalhe lá, a gente começa a ver os contrastes da vida. E Deus me levou para esse texto. O Senhor era com José. Não importava o que ele estava vivendo, não importava qual a circunstância que ele estava enfrentando, não importava o momento que ele estava atravessando, se era ideal ou não, o detalhe era: o Senhor era com ele. A história de José e esses detalhes do capítulo servem apenas para nos lembrar que o mais importante de tudo não é a circunstância, mas é o fato de Deus estar conosco. Se Deus está conosco, não importa qual a circunstância, nós vamos vencer. Se Deus está conosco e nos traírem, nós vamos vencer. Se Deus estiver conosco e nos acusarem falsamente, nós vamos vencer. Se Deus estiver conosco e perdermos tudo, Deus vai nos ajudar a vencer. Olha a história de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e perdeu tudo, mas o Senhor era com ele. Quando você vai ao texto de Juízes, capítulo 6, conta a história de Gideão. Ele está malhando trigo no lagar. Um povo inimigo, chamado de midianitas, vinha, saqueava a colheita e fazia com que o povo de Deus tivesse que morar escondido em caverna. Aí aparece um anjo e diz para ele: o Senhor é contigo. Há momentos na vida em que a gente parece estar morando nas cavernas. Há momentos na vida em que parece que a nossa colheita é tomada. Mas o que faz a diferença não são essas coisas. O que faz a diferença é que Deus é conosco. Quando nós sabemos que Ele está conosco, não importa o que a gente está vivendo, não importa o que aconteça, Ele tem o poder de usar até mesmo o mal em nosso favor. No final da história, quando seus irmãos têm que buscar comida diante de seu irmão que havia sido vendido, há uma fome que dura 7 anos na terra. E por conta da visão que Deus dá a Faraó, e José interpreta, ele é colocado como governador de todo o Egito, para administrar 7 anos de fartura, para que depois, nos 7 anos de escassez, ele tivesse suficiente, não só para o seu povo, mas para vender para os demais. Seus irmãos vêm, ele se revela a eles. Seus irmãos ficam com medo. Aí você se pergunta, mas por que José não desenvolveu um coração vingativo? Porque quando você sabe que Deus está com você, não importa o que os outros façam contra você, Deus vai usar até mesmo isso para te ajudar. Por isso que José diz para ele: vocês intentaram um mal contra mim, mas como Deus era comigo, Ele reverteu isso em bênção. A história conta que esse mesmo Gideão diz, ele recebeu essa palavra: o Senhor é contigo, mesmo quando tudo parece contrário. O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê?
porque tu estás comigo. O que faz a diferença não é o lugar, é a presença. Porque o ambiente é transformado pela presença de Deus. Um palácio sem a presença de Deus não faz sentido nenhum. Mas o fundo de uma cisterna, para José, com a presença de Deus, tinha todo significado. A história começa a se desenrolar e nos apresenta de que, não só no Gênesis, mas quando o Verbo se faz carne, Jesus Cristo, a palavra de saudação do anjo a Maria, vem seguida de uma instrução. Quando você vai ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso de número 23, e não precisa ir comigo até lá, eu só quero que você ouça a orientação que o anjo dá a Maria. Ele diz assim: vai nascer de você um menino, ele é o Salvador do mundo, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Esse é o nome dele, porque é o que ele representa. Antigamente, o nome era dado a uma criança porque ele tinha um significado com a sua história. Por exemplo, por que você acha que Jacó recebeu esse nome? Jacó, em hebraico, significa usurpador. Porque quando Jacó nasce, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú sai primeiro do ventre da sua mãe. Quem que sai agarrado no calcanhar dele? Jacó. Sai grudado, querendo dizer, eu vou antes. Tinha um significado. Deus muda o nome de Jacó quando ele guerreia com o anjo de Deus no Vale de Jaboque para Israel, porque agora ele já não era mais Jacó, ele se chamava agora Israel, porque você sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. Os nomes têm significado. Quando o anjo fala com Maria, diz assim: ele será chamado de Emanuel, porque é isso que ele representa. Ele é Deus conosco. É por isso que quando Jesus, depois de ter sido crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, ter aparecido a um número enorme de pessoas, ter caminhado com os seus discípulos e antes de ser levado aos céus, à vista de todos eles. O texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, lá no finalzinho, o último versículo, termina com essas palavras do Senhor Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não diz assim, eis que eu estarei convosco. Ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles que pertencem a Ele não são abandonados por Ele. Mesmo quando as coisas que acontecem ao nosso redor querem nos convencer que Deus nos abandonou. Hebreus capítulo 13, eu termino aqui, verso de número 5, o autor dessa carta faz menção de um texto que é registrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 31. É uma palavra de Deus ao seu povo, é uma palavra de Jesus aos seus discípulos. Ele afirma: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus está conosco. Por que José venceu? Porque Deus era com ele. Por que você vai vencer nessa luta? Porque Deus é com você. Mesmo que você não entenda, pastor, me tiraram tudo, fique tranquilo, se Deus é com você, tem restituição em dobro à sua espera. Pastor, me jogaram num buraco, se Deus é com você, você vai sair dele rápido para um lugar muito melhor. Mas pastor, mentiram a meu respeito,
falaram besteira sobre mim, me acusaram falsamente. Fique tranquilo, que se o Senhor é contigo, você vai sair de um lugar de calabouço para ser colocado num palácio. Mas o segredo é o Senhor estar com você. Eu termino olhando para o próprio capítulo, no verso de número 3. Fica de pé, porque dá aquela impressão boa que está acabando. Vendo Potifar, preste atenção nisso. Tem como pôr na tela para mim o versículo 3? Muito bem. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Deixa esse texto na tela. Quando Deus é na sua vida, não só você vai perceber, quem está perto de você também vai perceber. Porque quando Deus é na vida de alguém, tudo que ele faz prospera. É por isso que o Salmo, no seu primeiro capítulo, feliz é o homem que não fica em rodinha de pecadores, não se assenta entre os escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida em que você não está entendendo nada. Mas se Deus for com você, quem diz que você precisa entender? Tem horas que você só precisa aprender a confiar naquele que está no controle de todas as coisas. Porque o final da história dele para você é muito melhor do que você consegue imaginar. Pastor, em meio à dor, sim. Às vezes o caminho para dias melhores passa pela estrada da dor. Às vezes, para uma nova fase da sua vida, algumas lágrimas vão ter que molhar o seu rosto. Para você ganhar, talvez você tenha que perder. Mas saiba de uma coisa: se o Senhor for com você, não há quem pode ser contra você. O Senhor estava com José, e tudo que ele fazia prosperava. Porque quando Deus é na vida de alguém, não adianta querer atrapalhar. Se a tua vida estiver nas mãos de Deus, se o teu casamento estiver nas mãos de Deus, se os seus filhos estiverem nas mãos de Deus, se o seu trabalho estiver nas mãos de Deus, se o seu coração estiver nas mãos de Deus, não se preocupe em entender nada. Confia. Há um Deus que trabalha a favor, nunca contra. Tem-se uma ideia falsa de um Deus que trabalha contra. Deus não trabalha contra. Deus trabalha em seu favor. É por isso que Isaías, e nós cantamos aqui algumas vezes, acho que foi Fernandinho que gravou, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Hoje, antes da gente ir embora, e a gente está com o tempo assim certinho, eu primeiro preciso fazer uma pergunta para você.
Você está andando com Deus? Você entregou sua vida a Cristo? Porque se você estiver tentando vencer sozinho, a conta não fecha. Porque diante dos calabouços que a vida, às vezes, coloca diante de nós, das cisternas vazias, das traições, sozinhos, nós não conseguimos sair. Mas se o Senhor estiver com você, vai dar tudo certo. Hoje à noite, antes da gente ir embora, antes da gente sair daqui e retomar a semana, eu queria te fazer uma pergunta. O Senhor está com você? Você está com o Senhor? Porque Ele disse que não te deixaria. Ele é Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus está no meio de nós. Mas mais do que estar no meio de nós, o desejo de Jesus é ter uma intimidade que vai muito mais do que estar perto. É por isso que o texto de Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. Deus quer ter tanta comunhão contigo que Ele não quer só andar do lado, Ele quer morar no seu coração. E se Jesus for Senhor da sua vida, se Ele for Senhor da sua história, da sua casa, pode ter certeza, mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo agora, vai dar tudo certo no final. Antes da gente ir embora, eu queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. E eu queria fazer um convite a você. Você tem hoje a oportunidade de responder um convite da graça de Deus. Quem sabe você está tentando vencer as lutas da vida sozinho, do seu jeito, da sua forma. E hoje Jesus quer ter comunhão com você. Quer ser Senhor da sua vida. Quer ser seu Salvador. Quer mudar a sua história. Ele quer dizer para você: eu posso tomar as rédeas da sua vida e garantir para você um futuro bendito, de paz, de perdão, de segurança, não só aqui, mas acima de tudo, na eternidade. Mas para isso você precisa dizer a Ele: eu preciso andar contigo, Senhor. O problema não é que Deus não quer andar conosco, é que a gente às vezes foge dEle. Não é que Deus nos abandona, nós o abandonamos. Nós fugimos dEle. Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Ele deseja ansiosamente ter um relacionamento restaurado conosco. É por isso que Jesus veio. Jesus é a ponte de restauração do relacionamento entre Deus e o homem. É por isso que sem Jesus não tem como estar com Deus. E para isso, hoje você tem a oportunidade, aí no seu lugar, se Deus falou com você, você precisa desse Senhor na sua vida. Você precisa dessa afirmação sobre José sendo declarada sobre você: o Senhor precisa ser comigo, pastor. Eu tenho andado distante, eu tenho andado longe, tem coisas acontecendo, eu não entendo nada. Eu preciso de um Deus que me ajude a descansar nos seus braços de amor, nas suas mãos poderosas, que me levarão a viver dias que vão além daquilo que um dia eu consegui imaginar. Portanto, se Deus falou com você e você é uma dessas pessoas, eu quero te fazer um convite. Por que você não pede licença do seu lugar? Aí, agora mesmo, e vem aqui à frente, dizendo assim: eu preciso andar com Deus, pastor. Eu preciso desse Senhor Jesus na minha vida, para garantir a minha paz. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que restaura a alegria.
Ele é o Deus que muda a nossa sorte. Mas você hoje precisa pedir licença do seu lugar. Nós temos pouquíssimos minutos. Eu não queria que você os desperdiçasse de jeito nenhum, mas que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente hoje. Enquanto nós cantamos, eu queria que você ouvisse o convite da voz tão preciosa do Espírito Santo, falando ao seu coração, dizendo: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, eu quero estar contigo. Eu tenho sonhos a teu respeito, eu tenho planos para o seu futuro, eu tenho tudo sob o controle das minhas mãos. Busca a minha presença, entrega a tua vida hoje à noite, busque o Salvador. Faça isso agora.